Paz do Senhor, bom dia. Mais um programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim, 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Eu sou a irmã Rita de Cássia e vou falar sobre a mordomia do tempo. O texto encontra-se em Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Vamos hoje refletir, meditar sobre a mordomia do tempo. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te peço, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e preparar os nossos corações para receber a semente da Tua palavra, para que venha gerar vida, Senhor. Abençoa os ouvintes, abençoa quem está online, abençoa, Senhor, os pastores, presbíteros, diáconos, os servos de Deus, as servas de Deus, todos os colaboradores, que venhamos ter hoje um dia de paz, de alegria na Tua santa presença. Eu conto com a ajuda do Espírito Santo para nos ensinar e nos ajudar a praticar a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos ler a Sagrada Escritura, livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Antes, eu quero deixar que Eclesiastes foi escrito por Salomão cerca de 935 anos antes de Cristo, e essa palavra Eclesiastes significa literalmente aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra. Vamos ler Eclesiastes 3, do versículos 1 a 8. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Hoje nós vamos conscientizar de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente, conceituar a palavra tempo, salientar a mordomia do tempo e mostrar como aproveitar o tempo. Não podemos jamais recuperar o tempo perdido. Sua perda traz-nos frustração, prejuízos e violação da boa disciplina e ordem da vida. Ao longo das Sagradas Escrituras, vemos que Deus valorizou o tempo na vida do seu povo. Não por acaso, na lei, ele orientou o povo a disponibilizar o tempo para o trabalho, para o descanso e para a família. Numa época em que muitos trabalham várias horas fora por dia, precisamos resgatar o conceito bíblico de tempo e procurar ao máximo vivê-lo com diligência, de modo que o Senhor nosso Deus seja glorificado. Precisamos remir o tempo.
Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar ao planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente, mas, após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que sua existência é efêmera. Portanto, veremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito dele. Conceituando a palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas, época determinada. Ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, dependendo do contexto em que é empregada. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal. O tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para suas obras criadas. Vamos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Diz assim a Sagrada Escritura. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, Deus criou os luzeres no quarto dia. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, começo, nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vamos ver. No princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, a expressão no princípio é Bereshit, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus, ou o seu kairos. Yom, a palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, cada dia do mês, do ano, é o dia a dia no qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Yom, o dia natural. Cronos é o termo grego para tempo, que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico. Além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semanas, meses, anos e décadas. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Nesse sentido,
o salmista escreveu em Salmos 90, versículos 12 e 14. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Kairos é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que, para Deus, o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Isso encontra-se em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus, o Kairos. Isso encontra-se em Atos capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes, Jesus dizendo, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, o termo tempo remete-nos à duração das coisas, à época determinada e sucessão de períodos. Vamos agora refletir sobre a mordomia do tempo. Remindo o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Nunca podemos jamais recuperar o tempo perdido. Por isso a palavra de Deus exorta-nos. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Contar o tempo. O salmista escreveu em Salmos 90, versículo 12: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Será possível contar os dias? Entender que são limitados, finitos e terrenos é conscientizar-se do nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos. O nosso Senhor declarou assim em Mateus 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aprendamos, pois, contar o tempo que Deus nos deu. Prestação de contas. Um dia nos apresentaremos diante de Deus, a fim de prestar contas dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Tudo o que administramos com relação ao nosso corpo, às faculdades físicas e emocionais, daremos contas a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Por isso é importante meditarmos sobre a mordomia do tempo. Ele nos deu tempo aqui na Terra, determinado por Ele. E nós temos que fazer o bom uso, redimir o tempo. Tempo. Deus nos deu o tempo. Ele não vive no tempo. O tempo é nosso, da humanidade. É um dom de Deus a cada ser humano. Ora, se o tempo é um dom de Deus que nos concedeu, concluímos que, como dom, devemos saber como administrá-lo. Deus nos cobra por tudo que fazemos de errado, inclusive a má administração do nosso tempo. Por isso, o apóstolo Paulo disse, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Existem muitas pessoas as quais pensam que o tempo é de Deus. De certa forma, estão certas. Quem criou esta dimensão e nos colocou nela foi Deus. Mas Deus fez o tempo para nós. O tempo é nosso. O tempo é dádiva. É próprio da humanidade. A humanidade deve saber como aproveitá-la, como desufruir dele. A humanidade deve saber como aproveitar o tempo, como usufruir dele o máximo que puder, sem erros, senão desvalorizará suas próprias almas. E como aproveitar bem o tempo? Use o tempo para Deus. O crente, e especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, a oração, o estudo da palavra, que não podem faltar na sua vida piedosa. Na oração. Na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Davi e Daniel oravam 3 vezes ao dia. Jesus orava diariamente. Ou seja, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia as Escrituras. Na leitura da palavra, a Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus e escondê-la em seu coração. Todo crente que ama Deus tem prazer em meditar na palavra divina. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para a edificação pessoal, bem como o preparo na doutrina, o ensino, exortação, orientação e advertências à Igreja de Cristo. Use o tempo também para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. O apóstolo João desejou ao destinatário de sua 3ª carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Assim, além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior, que tanto beneficia a mente e o corpo. Use o tempo para a sua família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências, convenções, mas deixam sua família em 2º ou 3º planos. Há casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge para com sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. Um dos recursos necessários para a edificação de sua família é o culto doméstico. Pense nisso. Que o conselho de Paulo possa calar fundo em nossa alma. Em 1 Timóteo 5, versículo 8, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então nós temos que entender que a mordomia do tempo envolve o seu proveito diligente e a prestação de contas a Deus pelo uso. O nosso tempo deve ser direcionado a Deus, a você mesmo e a sua família. Concluindo, após a queda, o homem passou a experimentar as amarguras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião.
Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Glória a Deus por isso. Então, que essa palavra venha te fazer um refrigério, fazer você meditar naquilo que você tem remido o seu tempo. Você tem buscado a Deus, você tem se empenhado no estudo da palavra, você tem estado com a sua família, você tem tido tempo para buscar a Deus em oração, você tem diligentemente aproveitado o seu tempo, porque iremos dar conta desse dom precioso que Deus nos deu, o tempo. Porque tudo que nós fazemos, de bem ou mal, daremos conta ao nosso Deus um dia. Então, que você possa também, diligentemente, cuidar do tempo. Tempo para você mesmo, tempo para Deus, tempo para a família. Por isso, a mordomia do tempo. Como administrar o tempo? Porque daremos contas a Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigada por esta palavra, que venha de encontro aos nossos corações, que possamos, ó Deus, refletir naquilo que nós podemos melhorar para o Senhor, melhorar para conosco mesmo, Senhor, e melhorar, Senhor, para com a nossa família, Senhor. Que possamos, Senhor, dar prioridade ao tempo para Deus, para a família, para nós mesmos, Senhor. Que possamos aprender dia após dia, Senhor, como diz a Tua palavra. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. A palavra encontra-se em Salmos 90, versículo 12. Que essa palavra venha fluir nos nossos corações, no nosso entendimento, Senhor. Que possamos gerar vida, ó Deus, para que Teu nome aqui na terra, ó Deus, seja glorificado, exaltado e honrado. Eu te agradeço pelo dia de hoje, Senhor, por este momento único de estarmos aqui pela manhã meditando sobre a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, cada lar, cada família, trazendo a paz que excede todo entendimento, a saúde, a alegria, o Teu dom, Senhor, de redimir o nosso tempo como te agrada. Te agradecemos, ó Deus, e oramos em o nome de Jesus. Amém.